Olá, amigos, olá, amigas. Aqui de volta para finalizarmos a sequência de gravações sobre o pagamento, sobre o adimplemento direto, a forma clássica, a forma normal de se extinguir uma obrigação, cumprindo com todos os seus detalhes. É a forma mais comum de se extinguir uma obrigação, mas é a forma também mais simples, pela aquela forma pela qual o devedor também imaginava, se preparou para cumprir a obrigação, mas que tem alguns detalhes, algumas exigências legais que a gente está examinando aqui pouco a pouco, faceta por faceta, e chegamos na análise do que o Código Civil diz sobre a prova do pagamento. O credor é obrigado a conceder ao devedor uma prova do pagamento. Se essa prova não for concedida, que outros elementos servem como tal? E são pontos como esse que a gente aborda, que a gente analisa nesse aspecto aqui, nesse momento da nossa conversa. Iniciando então pelo artigo 319 do Código Civil, ele vai dizer para a gente que o devedor tem direito, sim, de obter do credor um recibo, uma prova de que fez o pagamento. E se ele, devedor, ou melhor dizendo, se o credor não quiser dar essa prova, se o credor se recusar a dar o recibo, o devedor tem o direito, então, de suspender o cumprimento da obrigação. Primeira pergunta que aparece, né, nesse ponto. Poxa, mas e daí? O cara vai cumprir a obrigação? Aí depois o credor vai cobrá-lo na justiça, por exemplo? Esse é o ponto. Se o credor não quer conceder o recibo, o devedor, então, tem o direito de deixar de cumprir a obrigação ou de suspender suspender o cumprimento dela. E se o credor for a juízo, é, ele perde a ação, ele não vai conseguir cobrar. Até que esse recibo seja concedido, até que a prova do pagamento seja concedida pelo credor, né, o devedor está no direito de suspender a obrigação. Dito isso, vem o questionamento seguinte, né? Falar, mas ok, tá, o credor vai cobrar a obrigação em juízo, o devedor vai dizer, não, mas o credor não quis me dar o recibo, por isso que eu não vou cumprir. Mas como é que prova isso? Aí é o dilema de qualquer estudo, de qualquer tema do direito material. A legislação estabelece as regras e se isso chega ao judiciário, é óbvio que os fatos que giram em torno daquelas regras precisam ser provados. Então, naturalmente, um devedor, na vida real, na vida prática, quando ele se vê na posição de deixar de cumprir uma obrigação porque o credor não quer lhe dar o recibo, ele precisa reunir provas de que houve essa recusa, caso a discussão chegue ao Poder Judiciário. Essa prova pode ser conversas no WhatsApp, pode ser gravações, podem ser testemunhas, como também, ainda focado nas questões práticas, a gente vai analisar na parte das formas especiais de pagamento, que existe uma outra alternativa, que é o devedor, então, obter o cumprimento da obrigação por meio da consignação em pagamento. O devedor inverte esse jogo. Ao invés dele esperar o credor, então, ir a juízo, e aí ele alegar que, em razão da falta do recibo, ele não quis cumprir, ele, devedor, vai a juízo e faz o cumprimento com a intermediação do Poder Judiciário, porque aí o devedor obtém do Poder Judiciário uma declaração, um reconhecimento de que a obrigação está extinta. Então, há variações, há soluções para esses desafios práticos. No final de tudo, o que eu quero ponderar e o que eu quero chamar a atenção é que, embora essas dúvidas sejam pertinentes, claro, poxa, mas como é que vai provar, como é que na prática isso vai se desenvolver? Vamos sempre lembrar que as soluções existem para isso. Só que, às vezes, eventualmente, elas estão no processo civil, eventualmente, elas estão em outro ponto da matéria, estão às vezes, em outra disciplina. Então, vamos tentar compreender, em primeiro lugar, a regra que a gente está estudando e que, devagarzinho, matéria a matéria, as peças vão se juntando. Com foco nisso, então, o artigo 319 coloca para a gente essa possibilidade,
que aí cabe ao devedor avaliar, no caso concreto, como que ele vai agir. Mas a possibilidade do artigo 319 é, se o credor não quiser dar ao devedor uma prova do pagamento, uma prova do adimplemento, o devedor, então, passa a ter o direito de suspender o cumprimento da obrigação sem ser cobrado de juros, multa moratória, enfim, encargos do descumprimento. E também é um ponto faz parte de um outro tópico, né, que é a teoria do inadimplemento, também tem um momento específico dele para ser tratado. Seguindo adiante, o artigo 320 vai dizer para a gente o que esse recibo precisa ter. Né? Então, ok, o credor aceita dar essa prova do pagamento, mas ele é válido de qualquer maneira? Ele é válido em qualquer circunstância? Ou é necessário que esse documento contenha algumas informações específicas para ser válido? E é curioso o artigo 320, porque ele começa listando requisitos para validade do recibo. O artigo 320 nos dá a impressão que ele vai, sim, estabelecer requisitos formais para o recibo. E aí você vai lendo o artigo 320, vai tentando memorizar aquilo tudo, para lá no final, o mesmo dispositivo legal dizer para a gente que, apesar da ausência de algum eventual requisito que foi listado ali anteriormente, o recibo, o documento é válido como prova de pagamento, se dele se puder inferir com certeza que o pagamento foi feito. Então, resumo da história. Um recibo ele tem requisitos formais de validade? Na prática, não. Qualquer documento que a gente, ao examiná-lo, se a gente puder extrair que a obrigação, extrair desse documento que a obrigação realmente foi cumprida, ele vale como prova de pagamento. O artigo 320, lá na parte final, coloca isso para a gente, e é o que, no final das contas, a gente precisa guardar. Muito bem. E, em seguida, o Código Civil, ainda aprofundando nessa hipótese de caso o recibo não seja dado, caso o devedor esqueça de pedir esse recibo, se outros documentos, se outros comportamentos até podem gerar uma presunção de que o pagamento ocorreu. Se alguém me pede, Ricardo, prove que você cumpriu determinada obrigação. O ideal é que eu tenha um recibo provando que eu cumpri. Mas se eu não tiver, existem outras situações que, caso eu as prove, ou outros comportamentos do credor que, caso eu os demonstre, o Código Civil estabelece uma presunção de que a obrigação anterior, lá de trás, foi cumprida. Isso é interessante conhecermos. E a primeira dessas presunções gira em torno de obrigações previstas para serem pagas mediante prestações periódicas. Um cumprimento mediante parcelas, por exemplo. Muito comum em obrigações pecuniárias. Alguém tem que pagar 10 mil para o credor e é estabelecido que isso pode ser pago de 10 parcelas. Segundo o artigo 322, o pagamento da última parcela faz presumir o pagamento das anteriores. Significa que, por essa presunção, pelo que está colocado no artigo 322, um devedor ele precisaria, a princípio, se preocupar em guardar a prova do pagamento da última parcela, porque com essa prova ele consegue a presunção de que todas as anteriores teriam sido pagas também. Só que é importante ter muito cuidado nessas presunções, que elas são todas relativas. Ou seja, ainda no aspecto do 322, não é porque eu paguei a última prestação que agora não há nenhuma possibilidade do credor vir a cobrar uma prestação anterior que, porventura, até não tenha sido paga. Vamos imaginar que eu paguei a 10ª prestação, mas esqueci de pagar a 7ª e o credor esqueceu de cobrar e só agora ele percebeu. Se eu tiver uma prova de que eu paguei a última prestação, o devedor perdeu completamente a chance de cobrar a 7ª? Não, porque a presunção gerada pelo pagamento da última parcela é uma presunção relativa. Se o credor conseguir provar que, apesar da última parcela ter sido paga, alguma anterior ficou em aberto, ele consegue fazer essa cobrança.
Então, confiar totalmente nessa presunção e, por exemplo, guardar o recibo só da última parcela é uma confiança ousada. É uma situação um pouco perigosa, porque vai que, de repente, o credor resolve cobrar uma parcela anterior, você não tem prova do cumprimento da anterior. Tudo bem que, para quebrar uma presunção, o credor é que teria que fazer a prova para quebrar a presunção, mas como, em geral, o devedor ele gosta, e principalmente o devedor que cumpre com todas as suas obrigações, ele gosta de estar bastante tranquilo com seu adimplemento, ele gosta de estar, e com razão, né? Ele gosta de estar seguro de que ele não vai ter problema com aquilo, até por isso ele cumpriu tudo certinho. O ideal é não confiar apenas na presunção. Eu sugiro que, se você tem prova do cumprimento de todas as parcelas, guarde o recibo de todas elas. Mas, se porventura você perdeu o recibo de alguma das parcelas do meio da sua obrigação, se você tiver a prova do último pagamento, saiba que você tem uma presunção que lhe beneficie. Também não é o pior dos mundos, não. Artigo 323 traz para a gente uma outra presunção, que é cabível em obrigações que recebem o acréscimo de juros, também obrigações pecuniárias. Segundo o artigo 323, nesse tipo de situação, se o documento entregue pelo credor ao devedor, que confirma que o devedor cumpriu a obrigação, e não há nenhuma ressalva com relação aos juros, presume-se, então, que eles foram pagos. Muito na lógica do que o acessório segue o principal. Juro é um bem acessório, em comparação à obrigação principal, que é o bem principal. Então, se um documento informa que a obrigação principal foi cumprida, o Código Civil segue a lógica básica dos bens acessórios e vai entender que, salvo alguma ressalva em sentido contrário, os acessórios também foram cumpridos. Ou seja, cabe ao credor, então, quando ele recebe a obrigação principal, mas ainda não recebeu os juros, e esse credor quer receber os juros lá na frente, que ele deixe claro no recibo que o devedor cumpriu a obrigação principal, mas que os juros ainda estão em aberto. Artigo 324, presunção seguinte: obrigações de pagamento representadas em títulos. Aí, o exemplo mais aplicável, claro, é a questão dos títulos de crédito, que é uma matéria lá do direito empresarial, mas muitos que estão me ouvindo agora já devem ter estudado isso, ou estudarão muito em breve. Títulos de crédito são aqueles documentos, como o próprio nome diz, que representam um crédito ali descrito, e a posse do título de crédito gera a presunção de que o possuidor é o atual credor. Muito nessa lógica, então, vem o artigo 324, estabelece que, se nesse tipo de obrigação em que o crédito está representado num título, ou dizendo de outra forma, são obrigações nas quais a apresentação do título é necessária para execução do crédito. Esse aqui que é o ponto que está em questão. Mas como é que eu sei que uma obrigação está representada num título? Você vai examinar a situação na qual você está. É uma situação na qual, sem apresentar o título, você não consegue executar o crédito? Então é o caso. Agora, se é uma obrigação que, apesar do título, apesar de você não apresentar o título, ainda assim você consegue executar aquele crédito, aí não é o caso do artigo 324. Então, muitas obrigações estão previstas em contratos, e não necessariamente você precisa apresentar o contrato, né, em todas as situações para conseguir exercer aquele crédito. Agora, num cheque, por exemplo, não tem outra alternativa. Para você receber o valor que está descrito num cheque, pelo menos, né, valendo-se dos direitos de credor de um cheque, você precisa exibir o título. E aí é que entra o artigo 324, estabelecendo o que as normas sobre títulos de crédito também estabelecem do lado de lá,
que nesses casos a entrega do título ao devedor presume que o crédito ali descrito foi pago. Então, mais importante nesses casos, ou tão importante quanto colher do credor um documento de que aquela obrigação foi paga, cabe ao devedor pedir que o título lhe seja entregue. Porque ele vai ter dois elementos de prova de que ele cumpriu a obrigação: o recibo propriamente dito e o fato do título lhe ter sido entregue, gerando uma presunção de pagamento. Muito bem. Ainda com relação a esses aspectos ligados ao cumprimento das obrigações, em muitos casos, isso demanda despesas por parte do devedor, obrigação de dar coisa certa, por exemplo, a coisa tem que ser transportada, a coisa tem que ser levada para um determinado local. Quem vai arcar com as despesas disso? É só um exemplo. Isso, a regra que a gente vai examinar agora, que está no artigo 325, serve para qualquer tipo de obrigação cujo cumprimento demande custos. Quem deve arcar com esses custos? O Código Civil permite que as partes escolham isso. Credor e devedor, eles podem sentar, negociar e definirem como melhor acharem, né, quem vai arcar com essas despesas. Agora, se as partes esquecerem desse ponto e não negociarem, aí as despesas devem caber ao devedor. Então, as próprias partes devem definir de quem é o custo do cumprimento da obrigação. Se as partes deixarem isso de lado, esquecerem de combinar isso, aí cai a regra complementar ou substitutiva do Código Civil, que estabelece que é o devedor que tem que arcar com essas despesas. A ressalva aqui é quando alguma conduta do credor aumente as despesas inicialmente estimadas. Então, vamos pensar o seguinte: um bem tem que ser entregue num determinado endereço, foi combinado, então, que o bem vai ser entregue ali, e, e o devedor, desculpa, o credor explica, não, que realmente pode ser entregue em tal dia, em tal horário, garante que a entrega do bem transcorrerá da melhor forma possível. O devedor, então, ele estima os custos para essa entrega, fica estabelecido que o devedor tem que arcar com esses custos. Caso não tenha estabelecido, é o Código Civil que vai estipular isso. Ok, o devedor, então, faz uma estimativa do quanto que ele vai arcar. Só que lá no dia, na hora de fazer a entrega, alguma informação que o credor passou não foi totalmente precisa. Então, por exemplo, o credor disse que não, vocês podem entregar aqui um móvel na minha casa e tal, tem elevador. Só que, eventualmente, o credor não explicou que aquele elevador não cabe o móvel em questão. É um prédio pequeno, elevador pequeno, não cabe aquilo que tem que ser entregue. Então, o devedor precisa arrumar um outro jeito para entregar aquele bem que talvez vá aumentar os custos da entrega. Talvez, por exemplo, o devedor vai ter que contratar alguém para ajudar a carregar aquele imóvel pelas escadas. Neste caso, se o aumento da despesa do cumprimento da obrigação foi causado pelo credor, por este aumento, ele vai arcar. E o artigo 326 vai comentar sobre hipóteses em que o cumprimento de uma obrigação passa pela análise de alguma medida, de algum peso. Então, alguém tem que comprar 10 arrobas de alguma coisa. Alguém tem que entregar ou vai alugar 10 alqueires, 100 hectares, ou mesmo quilo, ou centímetros. Enfim, em muitos casos, os objetos ou serviços que têm que ser entregues ao credor passam por algumas medidas ou por alguns pesos. E nem sempre são uniformes. Então, por exemplo, a medida de quilo, ela é a mesma no Brasil inteiro. A medida de metro é a mesma no Brasil inteiro. Mas algumas medidas, sobretudo ligadas à atividade agrícola ou agroindustrial,
elas variam de regiões para regiões. Então, a gente vê, por exemplo, o noticiário comentar sobre quanto está a arroba do boi gordo. Isso é uma medida utilizada na negociação de gado e que varia de região para região. E como funcionaria nesse caso? Se o credor é de uma região, o devedor é de outra. Nós vamos usar a medida do local onde está o credor ou a medida do local onde está o devedor. Também o Código Civil vai abrir para que as próprias partes definam isso, para que as próprias partes negociem da melhor maneira como que elas vão fazer. Mas se elas deixarem isso de lado, esquecerem, na hora de cumprir surge essa dúvida, aí vão aplicar de forma supletiva o artigo 326, que estabelece que deve prevalecer a medida do lugar da execução. O credor é de uma região, o devedor é de outra. Nós vamos usar aqui a arroba do boi gordo da região do credor ou da região do devedor. O que as partes combinaram? Ah, elas não combinaram nada. Então, onde a obrigação vai ser cumprida? O bem vai ser levado lá no credor ou o credor vai buscar lá no devedor? Você vai identificar, naquele caso, o lugar de execução da obrigação e, com isso, define qual a medida, então, tem que ser aplicada. Esse é um momento que surge a dúvida complementar. E qual é o lugar do pagamento? Ok, a gente está até imaginando que o Código Civil vai deixar que as próprias partes definam isso. Mas se as partes também esquecerem de combinar isso? Elas acertaram a obrigação, mas não lhes ocorreu ali no momento que valeria a pena definir um lugar do cumprimento da obrigação. O que o Código diz a esse respeito? Exatamente o tópico que a gente vai entrar neste momento da nossa conversa, porém não nesse vídeo. A gente vai falar disso na quarta parte da nossa conversa, por isso eu vou interromper esse assunto aqui agora, interromper esse vídeo e pedir fazer uma breve despedida, porque a gente continua no capítulo, né, no episódio seguinte. Tá bom, pessoal? Obrigado, até a quarta parte. Tchau, tchau.